Boa noite a todos. Vou dar continuidade aí ao tema do nosso grupo e falarei sobre a China milenária. Então, a China é a árvore mais antiga das civilizações terrestres, né? A raça amarela, mas que também recebeu todo o carinho e assistência constante de Jesus aí na formação das civilizações. Então, quando a Terra recebeu os exilados de Capela, os chineses já contavam com uma organização regular, né? Suas tradições já eram transmitidas de geração em geração para a construção aí do porvir. E eles, com essa característica de tipos bem homogênicos, né? E dentro desse processo evolutivo do planeta, o seu povo era muito característico, com um espírito valoroso e resignado. Então, com toda essa história multimilenária, o seu povo se deixa levar por essa certa estagnação nos valores evolutivos. Então, vamos entender um pouquinho o que é isso. Então, vamos entender o que é essa cristalização das ideias chinesas, né? Apesar dessa fascinante beleza das tradições e dos ensinamentos chineses, eles acabaram buscando um isolamento voluntário. Por que isso? Se desenvolveu muito a meditação, o autoconhecimento, e para que eu possa ficar bem, eu tenho que estar em paz comigo mesmo. E isso criou um certo isolamento entre o povo. E, na verdade, Emmanuel nos mostra que é uma interpretação errônea, né? Porque ele diz, nesse livro, A Caminho da Luz, ele diz o seguinte: a civilização e progresso depende de trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento, e para Deus, né? Então ele fala da importância da ação e da troca com o outro, né? Então, como em todas as outras civilizações, a China também é convocada para essa transformação do século, né? A grande lição de entrelaçamento aí entre as comunidades planetárias, para ensinar as virtudes, as suas virtudes do seu povo e aprender de outros povos, né? Então, essa obstinada resistência que a China estagnou a sua marcha no tempo de evolução, né? Então, apesar da grandeza de suas elevadas expressões espirituais, eles acabaram estagnando aí nessa marcha evolutiva. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho quais foram os missionários que Jesus enviou nessa civilização, né, na chinesa, para estar aí preparando esse olhar das virtudes, do crescimento espiritual, né, da religiosidade. Então, o Celso já disse lá de Confúcio e Lao Tse, né? Mas antes dele ainda teve Fou Xi, que foi um imperador, né, que compilou aí as ciências religiosas, né? Então ele compilou os grandes sábios que antecederam, né, a sua existência, e mostrando o caminho espiritual, os símbolos que representavam uma ciência altamente evolutiva, né, revelando ensinamentos aí de pureza e de avançada metafísica. Então ele faz essa observação da natureza, né, e vê essa alternância, né, do dia e da noite, do quente e do frio. Ele faz essa classificação, né, das contradições da natureza, o yin e o yang, né, o que é inerte e o que é movimento. E ele ressalta também essa polaridade
existente na alma humana, né? E mostra que a única forma construtiva é o equilíbrio do bem e do mal, né? Através da justiça aí, né? A única forma de ação edificante. Então é isso que ele compila aí nos seus ensinamentos. Então não chega a ser um código moral, mas ele ressalta todas essas questões que eu coloquei. Aí vem Confúcio e Lao Tse, né? Posterior a ele, que também tiveram a grande tarefa de absorver toda essa tradição chinesa, né, estando encarnado naquela época, e que seria fundamental e imperioso aceitar essas circunstâncias, né, para poder beneficiar aí a sua tarefa e atingir toda a população chinesa, né? E eles têm essa função aí de estabelecer essa relação com Deus mesmo, né? Que tem até a frase do Lao Tse, que é o Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, e o sábio lhe recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Então, essa conexão aí com a espiritualidade. E eles mostram também muito esse autoconhecimento, essa busca da paz, da interiorização ali, né? Que aí vem em seguida a questão do nirvana, né? Que eu vou estar explicando o que é isso. Então, o que é o nirvana, né? Essa análise, né, interessante das concepções religiosas. Então, o culto dos antepassados, o princípio da fé na crença da imortalidade, essa relação com o plano invisível, né, é um fenômeno comum para eles. Então, é a busca da paz e da tranquilidade através da sabedoria, né? E esse aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio dessa compreensão do nirvana traz um grande obstáculo para o progresso geral, né? Inclusive em numerosas correntes budistas, porque aí tem essa busca da união permanente da alma com Deus, né? Que é a finalidade de todos os caminhos. Então, um estado de paz, de tranquilidade. Porém, Emmanuel já nos falou, como eu disse anteriormente, nesse livro, que é um pouco mais, né, do que isso. Não é só você encontrar a paz e estagnar. Você precisa fazer a troca, o movimento constante. Ele requer esse movimento constante, né, do invisível com o visível. E essa manutenção depende de uma atividade de todos os mundos e seres. Então, essa troca deve existir, ela deve ser constante. E a criatura aprende e ensina. E nesse trabalho desenvolve a evolução dos seus valores e dos seus seres, né? E nunca na imperturbável quietude e beatífica realização do ser. Então, para mim aqui ficou claro que assim, sim, eu tenho que buscar essa paz interior. Eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que desenvolver as minhas virtudes, mas elas só vão ser efetivas quando eu exerço a troca com o outro. Eu só vou ver se realmente eu tenho toda essa tranquilidade e esse avanço espiritual, né, essa evolução espiritual, se no convívio com o outro eu tenho toda essa paz e essa tranquilidade. Então, se eu aceito o outro como ele é, se eu me aceito como sou, né, é isso que vai trazer realmente a evolução do planeta como um todo, né? Pensando aí na evolução das civilizações. Então, a falsa interpretação do Nirvana cristalizou e paralisou essas elevadas possibilidades do espírito chinês, né? Atrasando a marcha do progresso
acerca aí dessa sublime lição do Cristo e dos seus enviados, dos seus missionários. É inegável, né, as grandes conquistas materiais do Japão, com sua psicologia aí conquistadora, né, as melhorias que fez na parte sanitária, educacional, cultural, tudo isso é inegável, mas mesmo assim essa estagnação precisa ser quebrada, né? Para trabalhar aí com mais justiça, é, controlar essa ambição, né? Essa inequidade tão característica deste povo. Então, Emmanuel fala que a edificação do evangelho vai acontecer, né? Mãos valorosas ainda erguerão neste mundo o monumento evangélico, né? E novos dias virão para a nação que se tornou símbolo de paciência e perseverança para outros povos. Então, a China milenária, amante aí da paz, ela terá que agir na troca com os outros povos para se libertar dessas forças aí e dessas amarras, né? Como na evolução de cada um de nós. Precisamos, sim, meditar, nos autoconhecer, mas também aplicar tudo isso que aprendemos e que descobrimos de nós mesmos na relação com o outro. Beijos, pessoal!